que pagou. Estamos vendo Acho seu que vídeo não, agora, não, hein? Repita. Romance policial. Que nome horroroso, desculpa, gente. Que julgamento pobre. Isotom. Ai, que O nome nome dele feio. mesmo, Kaique Isoton. Isotom? Totalmente de graça, velho. Pô, que julgamento Você- pobre o meu, desculpa. Eu sei, o rico de espírito aqui não está presente, porque realmente xingar o nome da pessoa. Mas por favor, querido, Isotom é sacanagem. Só porque o cara Uma tem cabelo, né, característica cara? muito interessante. Perdão? Só porque o cara é cabeludo. Ah, é? Ele parece ter cabelo, ele parece ter cabelo. Assim, pela foto aqui, parece que ele É. Parece que ele realmente tem. Parece ter cabelo. Uma característica muito interessante do gênero de fantasia é a forma como diferentes histórias desse mesmo Ih, estilo carioca. acabam se diferenciando umas das outras Rapaz. por influências de outros gêneros. Por exemplo, Não, Star não, Wars, vamos escutar isso aqui de novo. umas das outras, diferentes histórias desse mesmo estilo acabam de fantasia é a forma como diferentes histórias desse mesmo estilo acabam se diferenciando umas das outras por influências de outros gêneros. Por exemplo, Star Wars misturou Foram 10 chiadas em 8 segundos. 10 chiadas em Eis 8 o motivo do Alexandre apagar os vídeos antigos. as outras por influências de outros gêneros. Por exemplo, Star Wars misturou a fantasia da magia com a ambientação da ópera espacial, enquanto O Senhor dos Anéis reinventou as grandes guerras do gênero épico com criaturas mágicas e artefatos místicos. Só que no caso de Harry Potter, a fantasia foi influenciada por um gênero que parece não combinar muito com magos e feitiços, que foi o romance policial. Acredite se quiser. A saga tem crimes misteriosos, investigações de pistas, evidências de suspeitos e Nenhum vários deles outros funciona. elementos bem Uau, ninguém notou tradicionais isso, não de foi? suspenses criminais. E pra não deixar dúvida, a própria autora de Harry Não, Potter... não. Você Não, de fato foi influência de negócio criminal. Se é bem feito ou não, não. Tá, pra mim, Harry Potter não sabe fazer isso aí, não. Mas a influência principal de Harry Potter foi, sim, coisa criminal. É, tanto que o que ela fez depois foi isso também. Ela fez uma Pois. saga de romance criminal e um livro também que é romance criminal. Incrível como alguém que vive disso e não sabe escrever, né? Porque pra mim, nenhum dos mistérios de Harry Potter é bem feito. Você não gosta? Eu gosto. Não, não consigo, cara, não consigo. Pra mim, um grande twist da minha infância foi quando revelou lá que o Ô, o Snape? rato do Rony era o Ah, Peter ô, Pettigrew. maga. Sim. Essas fotos. Eu gosto Sabe de mistério. quem Fala, que- sincero, eu gosto de mistério. Não gosto. Eu não gosto. que não deve ser nomeada, já assumiu abertamente essa influência do gênero policial, dizendo que os livros da série Harry Potter são whodunits disfarçados. Uhum. Legal essa entrevista aí, mas o que é um whodunit? O nome desse gênero significa Who Has Done It, que em português seria algo como Quem Fez Isso? Um título que, por sinal, já introduz muito bem a proposta do gênero. Os O álibis. whodunit é uma história sobre um crime misterioso, onde a identidade de quem cometeu esse crime Lindo! é investigada por um detetive, até ser revelada no final da trama, como, por exemplo, nas histórias do Sherlock Holmes, ou do Scooby-Doo também, caso você queira um exemplo mais nostálgico e tal. Ao longo dos whodunits, a narrativa vai dando dicas sobre a identidade do criminoso investigado, fazendo o público embarcar na investigação ao lado do detetive. E para que essa investigação seja focada em personagens bem desenvolvidos, muitos whodunits acabam seguindo um formato muito característico, que é o do círculo fechado de suspeitos. Só a oportunidade que faz o ladrão, né? Não é? Talvez. A oportunidade que faz o ladrão aqui, peraí, gente. Tô escutando? Tá na live? Aham. Ok. Ué, não entendi nada. Na live, pô. Ah. É de Lupin isso ou de... Bom, não é Lupin, né? Conan. Ah, tá. Conan. Olha só.
Nesse formato narrativo, combinar. quando o crime principal da história é apresentado, a trama introduz um número limitado de suspeitos considerados na investigação. Gus, você chegou tarde então, porque o vídeo sobre quadrinho mudo foi muito bom também, tá? E a metade do filme do Takumi não foi ruim, não. Cada um com bons motivos para ter cometido tal crime. Uma outra característica bem marcante desse círculo de suspeitos é o cenário onde a história se passa, que tradicionalmente é um ambiente fechado, de onde os personagens não podem sair até que o crime seja resolvido. Esses cenários podem ser grandes mansões, castelos ou até barcos, como no caso do clássico Morte no Nilo, da Até uma Agatha cidade Christie, pequena também, que né? por sinal foi adaptado nos cinemas com uma atriz que é bem conhecida por quem é fã de Harry Potter. But why should I kill Mrs. Doyle Ah, for foi ela? something that happened years ago? E agora que Nunca a gente vi o já filme. entendeu a definição de um whodunit, fica mais fácil entender como esse estilo de romance policial acabou influenciando uma história de magia e bruxaria. No livro Comic Crime, a professora Mary Jean Demar explica que a literatura britânica desenvolveu um gênero próprio de romance policial, na forma de suspenses com um tom refinado e otimista sobre a sociedade. As histórias desse Parece. gênero inglês, de autores como a Dorothy L. Sayers e a Agatha Christie, É muito eurocentrismo, né? Puta que pariu. Até parece que foi só eles que inventaram essa porra. inspiraram várias gerações de escritores britânicos, incluindo a autora de Harry Potter. E assim a narrativa de romances policiais acabou influenciando a história de Harry, Ron e Hermione. E para comprovar essa influência, a gente pode analisar a estrutura das histórias de Harry Potter, para ver como elas reinventam conceitos de histórias. É o mesmo Mickey, não é O verdade? ponto mais chamativo dessa inspiração O seu, em né? histórias sobre crimes é a forma como grande parte da saga Harry Potter é focada em investigações sobre acontecimentos misteriosos causados por pessoas desconhecidas. Misteriosos. Por exemplo, quem estava buscando a Pedra Filosofal? Buscando é fogo, cara. Depois, quem abriu a Câmara Secreta? Quem que traiu a família Potter pro Lord Voldemort? Ou então, quem que era o maldito príncipe mestiço? I'm the Half-Blood Prince. Esses Oh my mistérios God. são alguns dos conflitos centrais das histórias de Harry Potter. Tanto que vários deles estampam até os títulos dos livros da saga. Mas o interessante porque sobre a narrativa da Ele franquia acabou de lembrar de é uma a cena de forma Harry Potter como que eu o acho suspense terrível. conduz a trama desde o início. sobre a narrativa. Sabe aquela cena que acho que o Potter tá tentando perseguir por um balaio, algo assim? Balaio? Ah, sim, sim. Sim, ele tá no festival. Essa cena é horrível. Essa cena é tão mal escrita. Como que você tá na maior escola de magia do mundo, nenhum mago de alto nível consegue perceber que ele tá sendo perseguido por um balaio, cara. Se um pirralho consegue ver isso, por que nenhum mago de alto nível conseguiu ver isso e parou aquilo? Não é isso? É muito mal escrito, cara. É muito mal É escrito. muito, é muito conveniente, na verdade. Harry Potter é bem conveniente, né? Tipo, É. o próprio Dumbledore, ele é muito essa figura onipresente, né? Ao mesmo tempo ele deixa acontecer um monte de coisa, assim. Cara, Bizarro, né? essa cena do balaio é tão ridícula. Foi só pra Hermione ser conveniente ali, pra agir em prol do roteiro, cara. Pior que é, pior que é. Porque, cara, ele tá na porra de uma competição, cara. Tá todo mundo ali, a plateia toda tá ali. Como é que nenhum mago consegue ver isso, cara? Nenhum! É preciso a Hermione apontar pra todo mundo ver. Puta que pariu, cara. Personagens erram, é verdade. Os personagens erram, cara. Pois é. A narrativa da franquia é a forma como o suspense conduz a trama desde o início até o fim dela. Antes mesmo desse Essa parte quando eu era moleque eu perdi tudo, tá? Essa parte quando eu era moleque eu virei do avesso. suspense conduz Ok. a trama desde o início até o fim dela. Antes mesmo desses grandes filme é tenso. mistérios Homem? Quando eu era moleque eu Eu- virei do avesso nessa cena aí, pô. Pelo amor de Eu Deus. vou dizer uma coisa, ó. Eu O trauma amo. que eu tenho um trauma de criança que eu era lobisomem. E não era por causa de Harry Potter. Mas Michael Jackson. Ô, mas... É. Eu já Aí, ó, falei. Eu já falei do Cara, meu não aguenta lance. um negro lobisomem. Eu já falei do meu lance com o lobisomem. Eu já falei do meu lance com o lobisomem, já falei. Daquele livro de ilustração quando eu tinha 4 anos. Um livro de ilustração de massinha e totalmente bem encaixado, mise-en-scène perfeita, assim, sabe? Só pra ter um super jumpscare na imagem, assim, de um lobisomem. Absurdo, cara. Eu nunca esqueci na minha vida. Eu era moleque, eu ficava pensando que aquele bicho ia aparecer em algum canto, assim, da minha visão periférica, sabe? Eu já contei isso várias vezes.
E era um lobisomem pelado. Ele tava se transformando, assim, sabe? Ele não tinha ainda ficado no modo lobisomem. Os narizes dele estavam alongados, seus olhos estavam começando a enegrecer, enquanto o prolongar das suas orelhas estavam afinando. Isso em uma imagem, eu conseguia ver, cara. Caramba, cara. E eu, moleque, eu percebi isso, assim, ai, quando eu tava analisando toda aquela cena, assim, é traumatizante pra mim, traumatizante. Tipo, uma visão pelada, assim, meio peludo, bombadão. Não Acho tinha que eu já vi esse pelo, lobisomem. cara, não tinha pelo. Não tinha, né? Gaiato. Tava assim, de uma pedra, né, assim. Em pose. Principais serem apresentados. Por exemplo, numa das primeiras cenas de A Câmara Secreta, o Dobby avisa o Harry que alguma coisa sombria vai acontecer em Hogwarts. A plot to make most terrible things happen. Esse aviso do Dobby é uma forma da narrativa criar um tom de suspense logo no início da história, antes mesmo da Câmara Secreta ser introduzida. E essa estrutura é tão marcante que ela Mystery vai se Box. repetindo ao longo de toda a franquia Harry Potter. Olha só, no Cálice de Fogo, bem no começo do filme, o Voldemort aparece tramando algum ritual misterioso envolvendo um bruxo desconhecido, muito antes do Cálice de Fogo aparecer na história. E na reta final da saga, lá no Enigma do Príncipe, o início do filme apresenta logo de cara um sequestro misterioso na loja do Olivaras. Muito bom que o filme, né, que é... Pô, eu sei que é um vídeo de YouTube, né? Não precisa trazer as evidências que estavam na lore escrita, né? Tudo bem. Mas o filme é um parâmetro para o mistério ornado e concatenado de Harry Potter? É curioso. Então. E Porque tem muito erro, né? Muito. Tem muito. logo depois, introduz uma missão secreta que o Draco Malfoy precisaria executar. Tudo bem antes do Harry encontrar o livro do Príncipe Mestiço. Well, then what's he doing in Borgin Burgs? Browsing for furniture? Todos esses eventos mostram como a narrativa de Harry Potter Prisioneiro de desperta a Azkaban é meu predileto curiosidade também. do público logo de cara, com um tom de suspense que acompanha todo o desenvolvimento da história, do início ao fim dela. E depois que a investigação dos grandes mistérios da história é concluída, a identidade dos responsáveis pelos crimes é finalmente revelada. Exatamente como acontece num whodunit policial clássico. Ou num episódio de Scooby-Doo. Eu sempre achei o terceiro melhor, Uma mas outra além do Harry característica do Potter, gênero policial que foi eu reinventado achei em o Harry quarto Potter melhor. Muito bom esse microfone do Over aqui, cara. Pô. Só Essa falta atuar abafador, também, né? Só falta abafador. Tem que ter, né? Provavelmente tem um ring Eu light. tenho que comprar também um abafador. As pessoas, elas reclamam que eu deixei de usar as espumas, mas as espumas, elas impediam minha voz. Então eu tenho medo de comprar um abafador e também impedir minha voz. E eu gastar dinheiro à toa. É aquela estrutura do círculo fechado de suspeitos, com investigações focadas num grupo de personagens reunidos Focadas. no mesmo lugar. Reunidos? Se os whodunits clássicos se passavam em casas de campo do interior, Harry Potter reformulou essa ideia com Hogwarts, na forma de um antigo castelo isolado do resto do mundo. No cinema, muitas vezes a escola é mostrada em cenas com planos de estabelecimento, com câmeras bem amplas, justamente para situar essa localização bem remota da escola, que é tão distante que só pode ser alcançada depois de horas e horas Tema de por viagem. tema, né? Esse isolamento é muito tema por importante para demonstrar como Hogwarts abriga uma comunidade separada do mundo exterior. Os professores, os alunos e até as criaturas do castelo se mantêm reunidos sob o mesmo teto ao longo do ano letivo, compondo um grupo bem definido de personagens considerados na trama. Por causa desse grupo limitado de personagens da trama, quando algum evento misterioso acontece em Hogwarts, tanto o leitor quanto os personagens da história sabem que o culpado só pode ser um dos presentes no castelo, o que cria um clima de suspense e tensão dentro das paredes da escola. Em Hogwarts, o desconhecido está sempre próximo, escondido em alguma masmorra ou até mesmo andando pelos corredores do castelo, disfarçado atrás de algum feitiço. Nossa, essa parte também, mano. Não, mas assim, tem que admitir que a atmosfera de Harry Potter é boa mesmo. É ótima. Assim, eu ainda acho dos dois primeiros filmes bem melhores.
A terceira é melhor, pô. Pô, mas o Prisioneiro de Azkaban, não? É o melhor. Eu tenho que eu não revi. Só É. dos Quaron, primeiros, pô. porque. Assim, é porque eu gosto dessa vibe mais infantil do começo, sabe? Porque Harry Potter inicialmente foi muito mais infantil. Igual os livros, sabe? Mais infantil. É o do Então, Quaron, sim, sim. a atmosfera era muito bem dosada entre você masculino e Ah, infantil. pra mim, esse o mistério. terceiro romance ainda tá na parte infantil, assim, mais ou menos. É o Você quarto acha que tem a o quarto transição. que não, né? O quarto que não. O quarto é a transição, né? Que morre o Robert Pattinson, né? Qual é o dele Era o mesmo? romance é o de Cedrico. Azkaban, né? se não me engano. Cedric, é. Cedrico. Esse eu acho que marca a transição, né? Coisa mais adulta. Bom, bora lá. A função narrativa mesmo de Hogwarts como um cenário fica bem evidente quando a gente compara Harry Potter com outras franquias de fantasia, como O Senhor dos Anéis, que eu também gosto pra caramba, por exemplo. Na Saga do Anel, a aventura se desenrola através de vários cenários super icônicos ao longo da trama, com os personagens viajando por Valfenda, cavalgando sobre os campos de Rohan e finalmente chegando em Mordor. Mas em Harry Potter, Hogwarts funciona como um cenário central da saga, para onde os personagens vão várias e várias vezes ao longo da história da franquia. Se no A Pedra Filosofal os personagens enfrentam um grande conflito em Hogwarts, no Câmara Secreta, no Prisioneiro de Azkaban, no Cálice de Fogo e por aí vai, eles retornam para esse mesmo cenário para superarem outro obstáculo nessa já conhecida escola de bruxaria. Só que o interessante é que, por mais que o castelo seja esse cenário tão recorrente, ele não se torna um ambiente repetitivo. Porque narrativamente, a escola funciona como uma cena de crime que precisa ser novamente investigada toda vez que um novo crime acontece. Dessa maneira, cada vez que um novo evento misterioso acontece no castelo, Hogwarts se torna palco de um whodunit ainda não solucionado. E quando novas magias e feitiços são apresentados aos alunos da escola, novas descobertas podem ser feitas dentro daquelas mesmas paredes já visitadas no passado, fazendo Hogwarts ser um eterno mistério que nunca vai ser totalmente desvendado. Então é isso, meus amigos. Esse foi meu vídeo sobre os elementos de suspense e mistério em Harry Potter. Hoje eu tô espirrão, hein? Caramba, e ele não vem às vezes, é complicado. Isoton. Isoton, querido, bom vídeo. Sinceramente, invejo a identidade visual que você tem no seu canal. Se porventura o meu canal der certo, eu queria que fosse desse lado, mas claro que esse cabelo pode deixar pro Over. Não preciso dele pra mim. Mas é invejável sua estética. Eu gostei da prosa. Foi convincente, você tem uma boa oratória. Tirando o carioquês, né? Vamos. Eu acho que você só deu um mistério certo. O resto foi tudo mistério. Mistérios. Que Mistérios. Deixa a paz. Eu não aceito o carioquês, cara. Você pode ser até um arretado. O mistério de Hogwarts é bom demais, mano. É um negócio assim. Podia ser. Harry Potter. O Harry Potter é bom demais, homem. Tu vai pra Hogwarts, ao contrário de Senhor dos Anéis, que o cara vai simplesmente, ó, toda hora assim, Senhor dos Anéis, tu vai pra cá, vai pra lá, vai pra cá também. Mas, aí agora quando tu vai lá pra... o Moção, pô. Podia também ser Eita, Bolsonaro do nada. Tu também podia ser um pouquinho mais sulista, Bar. Aqui de Harry Potter, tu vai lá pro negócio e fica lá em Harry Potter mesmo, né? Fica lá em Hogwarts, né? Isso, eu sou a favor do carioca. Não, eu acho que dá essa sensação de inacabado, porque é um vídeo muito curto, na real, né? Pelo tema que ele tenta, né, discutir, talvez seja um pouco curto demais. Mas eu acho que foi eficiente, assim. Foi eficiente, sim. Foi um vídeo bem legal. Bem legal mesmo. Se chegar a você, Isoton. Cara, seu nome é Isoton mesmo. Não, com todo respeito, tá? Com todo respeito. Vai que é persa. Não sei, cara. Mas Isoton, cara, que curioso. Nunca vi isso na minha vida. Izoton. É inusitado. Mas enfim.